cuerpo tiembla, espera tu llegada. Abra tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada. En el abrazo habrá un pacto cada mañana. Abrirte espacio no es nada, soy solo un cuenco de calma. Sigo los signos que manda, sueño tu cara. Cuántos secretos que guardas, el misterio me acompaña. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Olá, somos a Bianca e a Jasmin e este é o Matrística. Esse espaço é uma extensão das nossas conversas diárias sobre a mulher, o mundo parto e a sua sexualidade. Olá! Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Oi, Thaís. Estamos aqui muito felizes de fazer a gravação com a Thaís pela segunda vez. Sim, segunda edição. Segunda edição, um relato novo. A gente gravou com ela já faz quase um ano. E, enfim, na hora de editar deu pau no vídeo, deu um problema. E a gente está marcando, né, também para ter esse encontro. Ele demorou um pouquinho, mas a gente está aqui de novo porque a gente quer muito esse relato, né, para compartilhar com todos vocês. Foi um relato bem lindo de ouvir. E, enfim, eu acho que você pode se apresentar para a galera, falar um pouquinho de você e começar já, daquele jeitão. Então, estou muito feliz de estar aqui de novo. Realmente me sinto, assim, relatando um novo parto, né? Que quando a gente, assim, já passa por uma transformação a cada mês, quanto mais um ano. Então, eu sinto que, sendo outra pessoa hoje, o meu parto também é visto de uma forma diferente, né? Quantos anos tem o Miguel já? O Miguel está com 3 e 3 meses. 3 e 3 meses. Já faz 3 e 3 meses que esse parto aconteceu. Ele nasceu dia 28 de julho de 2021. No dia mais frio do ano. Quer dizer, um dia depois que ele nasceu, deu -4 em Curitiba. -4? Chega! Nossa! Nunca mais a gente teve um inverno como aquele, né? Isso que eu ia falar, chega -4 aqui em Curitiba? Meu Deus do céu! Uau! Que bom que você estava em casa, então. Exatamente, estava quentinha com aquecedor. Então, bom, sou mamãe do Miguel, né, de 3 anos. Eu sou professora de yoga desde antes da gestação, né? Eu já estava nesse processo de me encaminhar no autoconhecimento através do yoga e algumas outras terapias. Atualmente eu sou mãe solo, né? Não estou junto mais com o pai dele. E eu acho que na outra vez eu comecei relatando um pouquinho disso também, porque faz sentido, né, para desembocar ali no momento do parto. Mas o meu histórico gestacional, assim, ele não foi 100% dos melhores desde o início, né? Porque justamente eu tive uma gestação totalmente inesperada, né? No relacionamento que tinha acabado de finalizar, fazia uma semana mais ou menos que a gente tinha terminado, que a gente tinha decidido não estar mais juntos. E num tal dia eu me senti assim com uma TPM absurda, peito inchado, a mão inchada e muito chorosa. Assisti Rei Leão, pra vocês terem uma noção. Assistindo o Rei Leão, eu me acabei de chorar. Eu falei, bom, tipo, tudo bem, um relacionamento que eu tava super empenhada e achando que ia dar certo, terminou. Mas eu tô de TPM, tá tudo certo, eu vou chorar. Aí, eis que dei uma aula na terça-feira de manhã para algumas alunas minhas que moravam num condomínio grande de casas perto da minha casa, perto do meu apartamento. E aí, depois da aula, a gente estava conversando sobre casa, apartamento, assim, eu falei, nossa, eu sempre morei em casa, hoje estou morando em apartamento e eu tô achando super 10. Aí elas assim, mas quando você tiver filho, você não vai pensar desse jeito, não. Aí, na hora, me deu aquele estalo assim, eu falei, filho, TPM,
menstruação atrasada. Ai. Eu acho que eu vou fazer um teste. Foi essa conversa que me deu tipo, uma sensação assim de, cara, alguma coisa pode ter acontecido, né? Por mais que a gente tenha esse cuidado. E aí, mas assim, foi um pensamento, aquilo se desfez ao longo do dia, eu fui jantar com a minha mãe, tomei vinho no dia, tomei uma taça de vinho, e voltando para casa, falei, cara, quer saber? Eu vou tirar isso da minha cabeça, só para dormir tranquila, vou lá na farmácia, vou comprar um teste, peguei o mais barato, acho que paguei R$4 o teste, e fui para casa, mas já tremendo, né? E aí, fiz o primeiro, deu assim, mais ou menos, sabe? Ele meio que falhou. Aí, mas eu sabia que quando o teste falha, é muito possível que dê positivo, né? Que o negativo é muito certo, assim, ele é muito fiel, e o positivo ele pode ficar mais ou menos. E aí eu falei, não, vamos lá, vou sair a pé, fui na farmácia, comprei outro teste. E fiquei esperando lá. Aí os 2 pontinhos apareceram. Eu só lembro, assim, de entrar num túnel, parecia assim, sabe? Eu entrei numa espécie de dimensão e realidade paralela, assim, onde eu não conseguia escutar mais nada que passava à minha volta. Eu estava sentada na privada, assim, totalmente paralisada. Não tinha nenhum pensamento, acho que passando, assim, de meu Deus, o que eu vou fazer, como vai ser, como é que eu vou falar. Simplesmente travei. E aí, num sopro, assim, de consciência, eu levantei e falei, não, eu preciso falar para minha amiga de quarto, né? Porque eu morava com uma amiga. Porque eu preciso de um apoio, assim, preciso falar isso para alguém, e senão eu vou explodir aqui. E aí, bati lá no quarto da Amanda, sei lá, era 10 horas da noite, ela já estava dormindo, amiga, eu tô grávida. Ela, tipo assim, dormindo, oi? O que você tá falando? Aí eu falei, amiga, eu tô grávida. Ela, não, isso aí sempre dá errado, esses testes. Imagina, ela super zen, assim, sabe? Vai dormir, tá tudo certo. Não, já aconteceu isso comigo. Amanhã a gente faz um teste de sangue e aí você vê. Não dormi a noite inteira, óbvio, né? De manhã a gente foi até uma farmácia e fez um beta-CG, né? E confirmou. Aí que o processo emocional começou de fato, né? O processo de contar para a família. O pai do Miguel Flávio foi muito íntimo entre a gente, muito intenso, mas não tinha chegado nem ao ponto de ser um namoro, né? A gente estava assim, quase estabelecendo um namoro, quando a distância acabou tipo meio que atrapalhando e a gente resolveu que a distância não ia dar certo. Ele morava em outra cidade, né? A família conhecia pelo que eu contava dele, né? Fotos e, enfim, eles sabiam que eu tinha ido viajar e que estava, né, nesse relacionamento, mas eles não conheciam o Flávio. Então, teve toda uma dinâmica de explorar isso com a minha família, né, de falar, olha, tô grávida e eu não tô com ninguém, né, é o rapaz que eu tava, né, enfim. E contar para ele também foi uma coisa bem difícil, porque, enfim, já tinha uma distância, já não tinha possibilidade nenhuma da gente estar junto. E eu também não conhecia a família dele, né? Então passou assim muita coisa na minha cabeça, mas em nenhum momento eu refutei a gestação, em nenhum momento mesmo, assim. Tipo, eu tive aquele momento do susto, mas logo em seguida me veio o entendimento assim de para ser, vai ser e vai ser da melhor forma possível. Vamos encarar isso. Tipo, agora tá aqui, é meu, eu vou cuidar, né? Tipo, eu sou a guardiã agora desse ser. E é muito engraçado porque em 2017, um amigo meu, que é astrólogo, ele faz na verdade, ele é um professor de espiritualidade avançada, ele faz uma leitura de mapa astral kármico, que é muito específico dele. E aí, em 2017, ele me falou assim, Thaís, ele leu meu mapa, ele falou assim, você pensa em ser mãe? Aí eu, olha, agora não, né? Tinha acabado de terminar um outro relacionamento, assim, aos 3 anos. Falei, não sei se eu quero ser mãe ainda, mas eu não refuto isso, mas também não quero para agora, né? Ele falou assim, tem um filho teu marcado para você aqui aos 29 anos. Aí eu, tá bom, então, né? Deixa lá. Só que tá bom, então, deixa lá. Falei, eu controlo tudo, não vai acontecer.
Um filho teu marcado, né? 29 em setembro, em outubro eu estava grávida. Foi categórico, assim. Um mês depois dos meus 29 eu já estava grávida. E só que isso me deu uma percepção também de que já tinha algo escrito, né? Já tinha algo direcionado para que isso acontecesse, da forma como aconteceu. E aí eu escrevi até uma carta para o pai do Miguel, assim, um e-mail falando sobre essa minha perspectiva, né? Sobre a gente conseguir manter este amor, entre aspas, entre a gente, no sentido de sustentar essa vida que estava vindo através de um bom relacionamento e que a gente iria ter que construir um amor mesmo não sendo um casal. Né? Porque isso seria necessário para essa criança vir com uma saúde emocional, espiritual, né? Enfim, eu lembro de ter essa clareza logo na primeira semana, assim, escrever esse e-mail com toda, assim, a minha ideia sobre mesmo estando chateada, magoada, coração partido, e enfim, gerando uma criança com o pai dela 1.000 quilômetros de distância, porque ele é de Brasília, né? E ele botou fé? Tipo, ele estava na mesma frequência que você? Não, assim... acho que... assim, eu imagino que poderia ter sido muito melhor, mas poderia ter sido muito pior a reação. Porque, de início, assim, ele falou, não, beleza, vamos seguir conversando, né? Tô contigo, assim, do que você precisar. Mas também não foi desse jeito ao longo do processo da gestação, né? Eu tive que fazer depois um teste de DNA que ele quis e não tive muita ajuda durante durante a gestação inteira. Tipo, não houve. Teve umas, assim, quer saber como que tá? Veio pra cá, né? Tipo, conheceu minha família, né? Teve toda essa parte mais logística, assim, de tipo, tudo bem, vamos ter um filho, então a gente vai precisar conhecer a família de cada um e deixar as coisas mais certas nesse sentido. Mas a reação dele também não foi assim de abandonar, né? Tipo, e cortar a relação e tipo, sim, você que se vire. E não assumir nada. Mas não foi da forma como eu acho que deveria ser se tivesse abraçado a responsabilidade desde sempre. E aí que dos meus, até assim o terceiro mês, até o quinto mês eu lembro, eu senti muita vergonha. Assim, eu tinha muita vergonha de estar grávida e sozinha, né? Assim, não estar numa relação, porque, inclusive, ninguém que eu conhecia sabia que eu estava numa relação, né? Assim, séria, porque isso não tinha divulgado, não tinha postado nada no Instagram, né? Tipo, minhas amigas próximas só sabiam um pouco. Mas eu fiquei muito assim, com aquela, ai meu Deus, vou me ver sozinha na rua, grávida, né? O que vão pensar? A gente entra nessa frequência, assim, da culpa feminina, né? Tipo, o que vão achar que eu sou? Enfim, a gente sabe o que as pessoas pensam também, né? Então, eu fiquei por muito tempo alimentando uma vergonha de estar naquela situação, mesmo amando meu filho desde o primeiro momento, né? Mesmo querendo o melhor para ele. E por isso também... nesse primeiro momento ali da gestação, eu não fui muito atrás de possibilidades de parto. Eu só sabia que eu queria um parto, eu falava normal, né? Mas eu sei que esse termo de parto normal não é muito, sei lá, não faz muito sentido, né? Eu lembro de chegar na primeira obstetra que eu decidi estar e falar isso. Falei, eu quero um parto normal, só sei disso. E ela me conduziu um pouquinho sobre, né? Falou como que funcionava o trabalho dela. Mas aconteceu que daí, quando eu estava com 7 meses já, aconteceu algo muito chato, que ela falou assim, eu também estou grávida e na tua data provável de parto, eu vou estar de licença, então eu não vou mais poder te atender. 7 meses. E assim, ela me deixou totalmente sem chão, sem nenhum respaldo, assim. Eu falei, gente, mas quando eu entrei aqui com 2 meses, no meu terceiro mês, você já estava grávida. Você tinha previsão. Por que você me atendeu sabendo da minha data, né, de parto? E aí ela tentou me direcionar para um outro cara, que era colega dela,
marquei a consulta com o cara. No dia da consulta, a secretária me liga, o fulano de tal não vai poder te atender também, porque ele vai estar em viagem. Então, assim, eu perdi 2 meses de acompanhamento. Acho que foi no 6º mês que aconteceu isso, mas eu perdi 1 ou 2 meses de acompanhamento, até que eu vim conversar com a Bianca, né? Eu tive uma conversa com ela, em WhatsApp, contei da minha gestação, e foi lá, né, Bi, que você me indicou porque eu vim buscar a doula, foi isso, né? Era meio que ainda pandemia, né? Meio que terminandinho ali. E tu também comentou que não cobria a obstetrícia, né? Você não tinha obstetrícia no teu plano, né? No plano eu tinha... Eu comecei a pagar o plano gestante já, né? Gestante. Aí não cobre, né? Essa parte do parto, né? Das consultas, acho que até sim. E daí ela veio conversar comigo sobre possibilidades e tal, né? E, enfim, porque o parto daí no particular é bem caro, né, Thaís? Sim. Que acho que você tinha pesquisado, né? E daí, então, a opção seria ir pelo SUS, né? Então, a gente começou a conversar daí. Isso. E aí, na época, eu tinha comentado com a Bi que eu gostaria que ela fosse a minha doula, né? Que eu tinha pensado nela. Porque como a gente estava eu estava me encaminhando para o SUS, eu falei, bom, pelo menos eu quero alguém que saiba, né, de mim e que possa, assim, ter essa intimidade comigo e me acompanhar. E aí essa foi uma das conversas que eu tive com o pai dele. Falei, ó, já que a gente não vai pagar um parto, né, assim, particular, então eu gostaria que a gente que eu escolhesse uma doula e você, né, me ajudasse com os custos. Aí fui falar com a Bi, e na época você não estava, né, atuando. Não, E aí a Bi me indicou a Vivian, também é doula. E aí, conversando com a Vivian, que ela, assim, aí eu comecei a ter um pouquinho mais de noção do terreno da partolândia que eu estava entrando, assim, porque até então, por mais que o yoga me desse, assim, uma condição de consciência sobre gestar, né, sobre estar gerando uma nova vida, mas vinha muito da parte metafísica disso, né? Eu não tinha muito conhecimento, nunca tinha chegado até mim, assim, a parte prática. Mesmo de como exercer isso a partir da minha gestação e do parto. Fisiológica. Oi? A fisiologia, a parte fisiológica. Sim, as possibilidades mesmo, né? Na minha cabeça eu também era muito ignorante na visão do parto em casa. Eu também achava uma loucura, né? Eu também me sentia desprotegida de pensar. E, assim, por mais que tivesse um pouquinho de consciência, mas a gente vê, assim, como a informação, ela realmente não chega até a gente, assim, de forma ostensiva, né? A ponto da gente falar, não, isso realmente é uma possibilidade. Nunca tinha tido nenhuma amiga com... Na verdade, tinha uma vizinha minha que tinha tido o filho em casa. E eu lembro da minha mãe e a gente se olhar na época assim e falar, meu Deus, como ela fez isso, né? Nossa, como assim? Adoro esse círculo, né? Hoje você é essa pessoa, né? Eu sou essa pessoa e adoro ser essa pessoa, adoro que me olhem assim, falo, meu Deus, eu sou louca. E aí, a Vivian me conduziu muito bem, assim, nessa abertura de consciência, e me direcionou para as meninas do Quatro Apoios também, né? Eu, assim, sinceramente, eu não me lembro exatamente o motivo pelo qual ela me direcionou para as meninas do Quatro Apoios. Ela já tinha as intenções. Porque, assim, no insight do parto domiciliar, foi na conversa com a Aline, que é uma das enfermeiras obstetras. Então, eu acredito que a Vivian tenha me dado a possibilidade assim, você pode ir até os finalmente do seu parto em casa, mas aí seria interessante você ter um acompanhamento das enfermeiras obstetras, né, para daí você ir já lá com 8, 9 de dilatação para o hospital. Acho que foi isso. Sim, posso abrir um parênteses, que é bem isso. Pode. O que acontece? Cada situação de cada mulher é muito diferente,
né? Então, a gente pega, às vezes, a mulher mais informada, menos informada, condição financeira, né? A situação em que ela se encontra, a gente busca, assim, o melhor dos desfechos, né? Então, nesse caso, né, que não era possível você ter o parto, digamos ali, que você ia ter, que acho que até é bom, sabe? Hoje em dia, quando a pessoa fala, não, meu plano não cobre, não sei o que, eu acho até, por um lado, bom, porque a gente sabe que é máquina de cesárea eletiva, assim, né, ou indicação de cesárea desnecessária, só que a gente sabe que no SUS, você pode ter um atendimento muito bom e um atendimento muito ruim, né, em ambos. Então, assim, qual que é a melhor dos desfechos? Se a pessoa não concebe ter um parto em casa, ficar em casa o máximo de tempo possível, né? E aí ir para maternidade só nos finalmente, porque daí você neutraliza qualquer possibilidade de intervenção, sabe, desnecessária, você vai lá só para parir. Só que daí, o que acontece? A gente sabe que muitas mulheres têm uma certa resistência. Falou em parto em casa, meu Deus, você é louca, e isso é muito perigoso, né? Essa que é, muitas vezes, a impressão que a mulher tem, né? Então, quando tu veio falar comigo, eu já estava no mundo do parto em casa, entende? Que foi uma coisa que eu comentei, né? Que eu aprendi muito com você, porque eu lembro que eu te passei uns áudios falando sobre yoga, gestação, né? Sobre várias coisas de parto humanizado e tal. Só que eu não tinha essa prática de acompanhar as mulheres no SUS, né? Eu já tinha feito trabalho voluntário, mas eu não sei como é que é você idolar uma mulher no SUS, né? Tanto que isso muda com o tempo, inclusive, né? E eu lembro que a Vivi, até, né, a tua doula, ela comentou comigo, é uma posição delicada, porque muitas vezes, eu acho que agora até mudou essa lei, tá? Mas não era lei a mulher poder levar a doula e o acompanhante. Então, a doula entrava como acompanhante. E isso é uma posição completamente diferente, porque até a Vivi me explicou que uma vez ela entrou como acompanhante, só que ela era doula, e aí precisava tomar, em um momento ali, precisava tomar uma decisão sobre a saúde daquela mulher, entendeu? Então ela falou, opa, já estamos misturando aqui os papéis, né? Então então é uma coisa delicada, então eu não me sinto confortável bom, hoje em dia eu não sinto confortável de acompanhar nenhuma mulher em nenhuma instituição, né? Agora eu sou fã de partos em casa, quero só acompanhar parto em casa. Mas aí eu não larguei essa informação para você, porque eu falei assim, agora, você estava com 7 meses já, né? E eu vi que a Thaís estava muito crua, sabe? Tipo, não estava assim, sabe, mergulhada nesse mundo e tal. Então eu comentei com a Jaz, né? Eu lembro que eu falei, cara, eu demorei muito tempo para eu começar, tipo, abrir meu coração para o parto em casa, sabe? Então foi tipo um processo lento. E aí, quando acho que a Vivi sugeriu isso, então, né? Tipo, enfermeira obstétrica, porque você consegue ficar mais tempo em casa. Aí eu acho que você conversando com elas, porque daí elas são equipes que atendem parto em casa, né? E aí elas devem ter olhado para você e falar, meu Deus, é candidata a parto em casa total, porque é total o teu perfil, né? Foi exatamente isso que aconteceu, exatamente. Porque eu fui de 8 a 80 muito rápido, assim, né? Exatamente. Eu lembro a Bianca me falar. Foi? Era tipo o caso que eu lembro a Bianca me falar. Não, porque essa amiga, ela tipo passou de não querer para de repente. Acho que tipo assim, eu fui da ignorância para consciência. Tipo, foi a informação entrou, eu falei, ok, essa informação faz super sentido, então é isso. Sim. E eu lembro, Thaís, que tu comentou que isso é uma coisa legal para aclarar para as pessoas, né? Eu lembro que tu comentou a questão financeira também. Você falou, nossa, parto, quando você não tem plano que cobre parto, era tipo na época, acho que você falou uns 15 mil, né? Aí você pensou, parto em casa deve ser mais do que isso, né? Então eu lembro que na época você nem investigou por ter, ou alguém falou para você que era muito caro, algo assim, né? Não, na minha cabeça é uma coisa assim, parece até uma mente infantilizada, né? Que fica imaginando e criando uma realidade assim, mas na minha cabeça eu imaginava tipo um parto em casa com aparelho, com maca, com tipo uma equipe médica, porque é uma coisa assim, tipo, é o que Hollywood passa pra gente sobre parto, né? Sim, precisa disso, né? Precisa um monte de gente em volta de você e aparelho e o negócio marcando o teu batimento cardíaco e, enfim. Total. Na minha cabeça, naquela época, eu lembro de imaginar, assim, um quarto com médicos vestidos, mas tipo numa casa. Ambulância na porta. Para fazer tudo isso para dentro de uma casa, nossa, deve ser um absurdo. Então, eu não sabia nem que os médicos
normalmente não fazem o parto em casa, né? Quem faz são enfermeiras obstetras, né? Isso. Então, sim, essa questão da ignorância sobre como funciona me gerou um tipo, não, eu não vou poder pagar um negócio desse, com certeza. E aí a Vivian me clareou isso, mas até então ela não tinha me sugerido parto em casa, né? Foi quando eu conversei com a Aline, da Quatro Apoios, maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é. Até hoje, sim, realmente foi um encontro, assim, de almas. A gente conversou por uns 15 minutos, eu contei a minha história e tal. Aí ela parou assim um segundo, ela falou assim, ela falou muito de energia, né? No dia da conversa, assim, e aquilo me encantou totalmente, porque eu falei, gente, nenhum médico falou sobre isso comigo, e eu trabalho com isso, né? O yoga é basicamente sobre isso, eu vivo isso, assim, enquanto pessoa, enquanto profissional, tipo, então eu me conectei muito com ela e confiei muito naquilo que ela estava falando. Ela falou a minha língua, exatamente. Aí ela parou um segundo, ela falou assim, Thaís, você é a melhor candidata para um parto em casa. Então, assim, ó, funciona desse jeito. Aí ela explicou um pouquinho assim, eu falei assim, não, eu quero isso. Tipo, é esse ponto. Não tem mais chance alguma de eu não ter um parto em casa. Isso eu já devia estar ali próximo dos 8, né? Do 8º mês. E aí foi um outro processo para comunicar isso para minha família, para o pai Miguel, né? Tipo, de início teve uma resistência, mas assim, eu sempre deixei muito claro, vocês pensam o que vocês quiserem, eu vou dar informação para vocês daquilo que eu estou aprendendo, mas a decisão é minha. Tipo, essa decisão não vai ficar na mão de ninguém, ela é minha. Amém. Ótimo. E aí, assim foi, né? Eu tive os encontros com a Vivian, com as doulas, com as enfermeiras, e assim, foi cada vez clareando mais ainda o processo. Eu li o livro, né, O Parto Ativo, da Janete Velasquez, que também foi muito bom, porque na minha vida eu sou assim, eu preciso muito estar entendendo das minúcias, sou virginiana, então eu preciso, assim, compreender das minúcias do processo para conseguir enxergar o todo, né? Tipo, eu preciso enxergar os detalhes, então, entender da fisiologia, o que ia acontecer comigo em cada fase, o que podia acontecer aqui e ali. Então, o estudo disso nesse 1 mês que eu tive de preparação foi assim, ó, muito intenso, e eu mergulhei muito de cabeça, inclusive nas minhas meditações, né, que a Bi me orientou bastante. Então, todo dia, eu tirava um tempo para estudar, para ler, vi vídeo, vi os documentários, chorei horrores, né, vendo os documentários, e assim, dando graças a Deus também, assim, sendo muito grata por essa informação ter chego para mim a tempo. Porque eu tenho certeza que isso não chega a tempo para muitas mulheres que teriam a possibilidade e coragem, né, de abrir o parto nesse formato, né? Sim. E, enfim, aí eu estudei bastante mesmo, tanto que minha família fala, meu Deus, eu acho que a Thaís, ela pode escrever um livro, porque eu começava a falar assim dos hormônios, o que ia acontecer, e eu realmente, hoje eu já não tenho mais tanta clareza, já se dissipou um pouquinho, mas eu sabia, assim, muito categoricamente o que ia acontecer. Enfim. E aí, se eu não me engano, a minha DPP estava para começo de agosto. Era ali para o dia 8, dia 8 de agosto. 9, 8 de agosto. E eu, na certeza que ele ia nascer lá por 6, 7, 8 de agosto também. Assim, eu achei que ele ia completar 40 semanas, né? E eu não tinha feito muita coisa. O quartinho estava assim, ainda para ser feito. Eu não tinha comprado nada das coisas do parto em si, né? Aqueles itens de toalhinha, as coisas, as mínimas coisas. A piscina não tinha alugado ainda. Eu queria muito estar com a piscina. Enfim, eu estava ali na 37ª semana bem crua nesse sentido, né? Até que com 38,3 de madrugada, eu acordei umas 4 horas da manhã. No dia anterior, eu tinha inclusive feito algumas coisas do quartinho dele, agachei, levantei, carreguei umas pedaços de madeira, dirigi até material de construção. Tava super bem, assim, tipo, nada estava acontecendo, né? Pintei parede.
E aí, no dia anterior também, eu tinha feito um escaldapé com a Vivian, que não era escaldapé para ativar a parto, mas foi um momento assim de, sabe, tipo, ai, tá tudo certo, agora pode vir. Tipo assim, agora vem a hora que vier. Eu acho que não vem agora, né? Mas, tipo, vem a hora que... Ali tu... tipo, parece que finalizei um ciclo, agora é o curso do corpo, né? Do Miguelzinho mesmo. E aí, às 4 da manhã, eu acordei, fui no banheiro e tinha saído uma parte do tampão. E nessa hora eu já me deu um estalo, assim, mas eu lembro delas terem dito que o tampão, ele pode sair, assim, aos poucos, né? Pode, às vezes, demorar uma semana para sair inteiro e tudo mais. Aí mandei uma mensagem para a Aline. Ela falou, olha, isso pode querer dizer alguma coisa, mas pode, assim, também não querer dizer nada para agora, né? Eu acho que você pode ficar bem tranquila, vai observando, toma um banho quente, né? Um banho quentinho, volta a dormir e vê como é que você fica. Aí fiz isso, também um banho, peguei uma bolsinha de água quente, eu nem tava com muita cólica, nada naquele momento, mas fiz só para relaxar mesmo, e deitei. Aí começou uma cólica, assim, bem lá no fundo, assim, sabe? Uma coisinha, uma coceirinha. Eu falei, nossa, tô com cólica. Aí a cólica vinha e voltava. Vinha e voltava. Ela ia e vinha, né, na verdade. Ela fazia assim, como ondinhas, assim. Eu falei, gente, isso aqui não é cólica, não. Isso aqui tá com cara de contração. É o comecinho do... É o comecinho. Aí eu... justamente por esse padrão de ondulatório, assim, né, do expandir, contrair, que eu falei, não, isso aqui não é uma cólica, não. Daí eu peguei o aplicativo e comecei a contar, e já estava bem, assim, próximo, né, os intervalos. Aí mandei para elas. Elas falaram, não, relaxa ainda, né, tipo, não desespera, não vai nascer agora, a gente vai te ver aí de manhã. Aí era 9 horas, quando... eu até esqueci o nome da... Qual foi a doula a enfermeira que foi. Não vou lembrar o nome agora. Não foi a Aline, tinham duas Alines, não foi nenhuma Aline nem a outra. Enfim. Aí ela chegou e fez um exame de toque. E eu assim, tranquilona. Aí ela só fez o toque, deu um sorrisinho, ela falou assim, amiga, você já tá com 5 de dilatação. Às 8 da manhã. E eu tava muito bem, assim, eu não tava mais sentindo contração forte nenhuma, tinha dormido, tinha descansado. E nisso minha mãe estava saindo para trabalhar. Ela é instrumentadora cirúrgica. Aí nisso eu falei, mãe, desculpa, mas eu acho que você vai ter que colocar alguém no teu lugar hoje, porque eu preciso de ajuda, eu preciso fazer tudo ainda, eu preciso ver piscina, eu preciso ir atrás dos itens. Você não tinha nada ainda. Eu não tinha nada, não tinha comprado nada, mas assim, eu sabia que tinha muita coisa para fazer, mas ao mesmo tempo estava mega tranquila. Estava muito tranquila. E eu, às vezes, até me fico abismada, assim, o quanto eu fiquei tranquila, porque eu fui, lavei o cabelo, fiz chapinha na época, fazer chapinha, fiz chapinha, fiz maquiagem, tomei meu café, e a contração vindo, assim, e eu, tá tudo certo. E aí a gente foi na Daju, foi em um monte de lugar comprar coisa, elas falaram, vai andar, não pensa em parto, come uma coisa gostosa, né? E vai comunicando pra gente como que você tá. Aí eu liguei para uma amiga minha, que é reikiana, ela me acompanhou com massagem a gestação inteira, e a gente tinha combinado que no dia do parto ela iria fazer um reiki em mim antes, né? Assim, quando estivesse lá, nos finalmente, ela ia trazer essa reorganização, assim. Aí liguei para ela e falei, olha, Adri, eu acho que vai ser hoje, né? As meninas acham que pode ser que seja amanhã também, mas fica meio de sobreaviso, porque pode ser que ele venha hoje. Aí já começou aquele frenesi, né, na família, assim, meu Deus, o Miguel vem, já é hoje, socorro e tal. E todo mundo num furacão, assim, super tenso, e eu na boa, assim, eu tava muito... Eu acho que eu estudei tanto, eu sabia tudo o que ia acontecer, que eu... E o yoga, com certeza, me ajudou muito, né, nesse quesito, assim, de aceitar o presente e viver ali aquele momento, sem expectativa. E aí compramos as coisas, eram umas 3 horas da tarde,
eu fui até a casa dos meus avós, porque eu tinha escolhido ter ele lá, porque não ia ter possibilidade de ser na casa onde eu estava, que era com a minha mãe. Então, o parto foi lá e eu já fiquei lá. Enfim, por uma questão de logística, o parto era melhor, ia ficar mais gente em casa enquanto eu estivesse no puerpério, se eu estivesse na casa da minha mãe, né? Porque eu não falei isso, mas quando eu me separei, eu estava morando com a minha amiga, engravidei, e aí voltei para casa da minha mãe, para ter apoio mesmo, né? Só que na casa da minha mãe, assim, por estrutura mesmo, não ia rolar, assim, de forma confortável. Aí eu me mudei para casa da minha avó. Mas eu fiz tudo isso em um dia, no dia que começou as contrações. Eu levei a minha cama, levei minhas roupas, tudo no mesmo dia, assim. E apesar disso, eu estava muito tranquila. Muito tranquilinha. Estava muito bem. Aí, umas 3 da tarde, fui para lá, almocei, vi o pessoal me ajudando a arrumar, assim, minha família fez uma força-tarefa, meus primos, meus tios, foi muito legal. Ah, que legal. Ver a família, assim, sabe, coesa nesse movimento. Isso fez muita diferença para mim, que foi mãe solo a gestação inteira. No momento do parto, que era a parte, assim, mais importante, crítica, né? Eu vi, assim, como o meu sistema familiar estava redondinho, sabe? Me apoiando. Eu não tive... Que legal. Adoro isso. Do parceiro, eu tive muito apoio da minha família, assim. Eu nunca teve um julgamento, nunca teve, assim, um olhar torto, um porquê, como que aconteceu, se estava junto com ele mesmo, sabe? Por mais que minha família seja bem conservadora, eles conseguiram se integrar muito e trazer para além de qualquer coisa a felicidade de uma criança chegando naquele momento. Que incrível. Ô, Thaís, e que massa também que não teve esse julgamento em relação ao parto, né? Porque muitas mulheres escondem que vão parir em casa justamente por esse tipo, medo desse tipo de julgamento que acontece, né? Sim. Eles estavam muito preocupados, né? Eu vi a preocupação estampada na cara deles, assim, de... Tá, tudo bem, ele vai nascer, mas ele vai nascer em casa mesmo. Ah, e se acontecer alguma coisa com ela, com ele e tal. Mas eu acho que eu passei muita segurança. E eu passei muito entendimento, assim, a partir de um estudo mesmo. E não te afetou, né? Não. Pelo que você conta, né? Não. A minha mãe trabalha com médicos e ela ficava um pouquinho mais afetada porque ela nunca comentou no meio dos médicos que ela trabalha que eu ia ter parto em casa. Ela comentava sobre parto em casa. E eles, assim, eu conheço alguém que... né? Essa mulherada louca. Mas, assim, o pessoal de cirurgia plástica, é um outro universo. Sim. Não, e porque precisa deles, né? Como assim não parem sem eles? Exatamente, é um ego absurdo, né? Abrindo parênteses de novo também, encontrei tua mãe depois, acho que 1 ano e meio devia estar, Miguel, porque às vezes a gente se encontra na nossa escola de yoga que a gente tem em comum, né? No Nanak. E daí eu fui, ai, aí o Miguel e tal, não sei o quê. Ela, ai, Bianca, parto em casa é o máximo, foi a coisa mais maravilhosa. Ai, eu acho incrível. Eu falei, nossa, eu, né, não achei que você... Nossa, eu acho... Aí ela tava, tipo, super fã. Exatamente. Mas ela teve muita dúvida no início, justamente por esses comentários que aconteciam, assim, né? Ela me questionou umas 2 vezes. Mas eu sempre tive uma personalidade assim, de tipo, não, a vida é minha, eu vou decidir, e assim, quer me apoiar, me apoia, né? É isso, vou fazer, né? Eu sei o que é melhor, pelo menos imagino que eu saiba o que é melhor para mim e para o meu filho. E aí, mas de qualquer forma, eles, né, no dia do parto ali, eles estavam, assim, era um montando a cômoda, o outro arrastando a cama, o outro enchendo a piscina, a minha avó fazendo comida. Que amor. Que bom, assim, adoro. foi todo um conjunto, assim, de pessoas, energias, assim, em prol de uma única, sabe? Eu acho que foi, assim, realmente... foi a forma não verbal de dar as boas-vindas para o Miguel, de uma forma muito bonita. Que lindo. E aí, lá por umas 7, 6 horas, daí eu fui deitar às 4, a quarto já estava assim arrumadinho, aí eu deitei, e daí nesse momento eu tirei um tempo assim para fazer a minha conexão, né, espiritual. E para mim isso foi muito forte durante a gestação, além da prática do yoga, eu tinha minhas práticas de conexão
com as entidades e com as energias e consciências que eu cultuo, que eu sempre peço proteção. E eu estava numa fase muito engajada nisso, assim. Não vou dizer assim que a minha fé estava maior, porque eu acho que ela me acompanha, né? Eu sou filha de Oxalá. Mas, assim, eu estava numa conexão muito fiel. Acho que até o momento da gestação, ela te faz uma verticalidade espiritual muito fácil de você acessar. Sim, você está conectada com a essência, né, da criação. Nossa. Você está... Essa é a potência, você está né? representando Deus na Terra, né? Então, assim, era muito mais fácil, eu considero hoje, fazer essa conexão. Então, nesse momento que eu deitei, assim, e fui descansar, fiz meu ancoramento, fiz as minhas orações, acendi minha vela, meu incenso, fiz todos, assim, os rituais que eu considero que, para aquele momento, faziam sentido mudar a energia, né? E realmente, assim, a hora que eu fiz, a energia do quarto já, assim, mudou, sabe? A frequência já era outra. Aí eu dormi um pouquinho e acordei mais 6 e pouco, com as contrações já agora mais intensas, assim. Eu ainda conseguia conversar, levantei, tomei mais um banho. E aí chamei a minha amiga que ia fazer o reiki, né? Aí ela chegou lá umas 7 horas. E ela começa, né, do topo da cabeça para os pés, fazendo a imposição de mãos. E eu lembro que quando ela estava ainda aqui no topo da cabeça, na coroa, eu estava bem, estava conversando com ela, respirando bem, vinha uma contração um pouquinho mais forte, mas ainda dava para conversar. Quando ela chegou nos pés, eu já estava assim, ó, tremendo, tipo, aí o negócio aconteceu mesmo, sabe? Eu acho que aí a vazão começou ali. Bem quando ela finalizou a aplicação de reiki, as minhas contrações, tipo, realmente começaram a acontecer de forma muito ativa. Ela até perguntou, isso é a contração ou você tá com frio? Eu falei, chama elas que ele vem logo. Chama elas, pega meu celular e chama que é para daqui a pouco. Daí ela falou assim, sim, ele vai nascer antes da meia-noite. Isso era 8 horas, né? E aí as meninas começaram a chegar, chegou a Vivi, aí chegaram as meninas do 4 Apoios, e aí nisso eu já estava com 8 de dilatação às 8 da noite, de 8 para 9. Ah, gente, aí é o relato da Partolândia, né, a partir desse momento, assim. Como que se relata, né, a Partolândia? Relata a Partolândia, assim, porque eu tenho a sensação que, se eu me recordar agora, é como se eu estivesse me vendo de fora e de dentro ao mesmo tempo. É como se rolasse um desdobramento, assim, entre a pessoa que está vivendo aquilo e a consciência que está observando, porque eu acho que isso realmente acontece, mas eu lembro, eu fecho o olho e eu lembro da sensação, assim, de buscar posições e de conseguir conectar com o processo de relaxamento e contração que acontecia, né? Que é um relaxamento muito intenso entre as contrações, e eu conseguia, graças a Deus, por conta do entendimento dos pranayamas, assim, do yoga, eu conseguia entrar naquele estado e relaxar para seguir na próxima contração com mais firmeza, né? E ancoramento em mim, assim. Mas, ao mesmo tempo, é como se eu estivesse num canto superior, assim, do meu quarto, olhando de cima, todo mundo, sabe? É como se eu tivesse essa memória na minha cabeça, assim, olhando tudo de cima. Me vendo, assim, na poltrona, agachada, sustentando aí, sabe, com a respiração, a contração. E você também sentiu isso, Jás, que você tá aí? Sim, tipo... sim, eu tô tipo, sim. Totalmente. Você vira tipo duas observações ao mesmo tempo. Uau, de dentro e de fora. É por isso que é uma meditação, né? É um estado meditativo, assim, se você consegue entrar no fluxo do parto, você entra no estado meditativo, porque a meditação basicamente é isso, né? A consciência observando o que essa parte encarnada, né? Essa identificada fenômeno, faz, né? Sem interferir.
E é muito legal porque é sem interferência, é só uma observação. Que massa. E é assim, gente, aconteceu muita coisa, né? Tipo, entre massagens e um pouquinho no banho. Mas eu lembro que eu queria mesmo era ficar no quarto, eu não tive muita vontade de ir pro chuveiro. Tipo, eu nunca tive a vontade de sair daquele espaço ali, né? Tipo, a sensação é que a energia já estava tão firmada ali que eu não precisava, que eu não podia sair dali. Era como se tivesse um domo de proteção e de sabe? Você então, tinha piscina? Quarto, além do frio, né? Tava também. muito frio. Mas eu lembro, assim, só de ver toda a movimentação das pessoas, quem ficou comigo? Ficou a minha doula, né? A Vivi. Estavam duas enfermeiras obstetras, minha mãe e mais a minha amiga, que é a Reikiana, né? Ela acompanhou o parto lá, ficou por ali também. Então, eu vi, assim, elas enchendo a piscina, porque tinha que, pensa, né? Encher uma panela de risoto que minha avó tinha desse tamanho, encher de água, colocar no fogão, esquentar e jogar na piscina. Então, foi um trabalho, assim, de algumas horas para encher a piscina. Mas quando encheu... Ou melhor, eu falei antes, agora é a hora de ir para a piscina. Minha mãe entrou no quarto e falou assim, essa aqui é a última. Deu certinho, assim, o tempo, sabe? De encher a piscina e eu falei, não, agora eu preciso ir. Isso era umas 9h30, mais ou menos. 9h30, 11, 10. E aí fui para a piscina. Na piscina eu lembro de relaxar muito, assim, me sentir muito abraçada pela água e meio como se eu fosse parte, né, daquele fluxo, assim, como se as minhas águas internas, assim, se comunicassem com a água que estava ao redor. É muito louco, assim, porque é como se você criasse um espaço em volta de você mesmo junto com a água. Não sei, parece que a água se torna parte de tudo aquilo. Por isso que, enfim, eu sempre falo para as gestantes que eu conheço, assim, se for ter em casa, tem uma piscininha. Porque faz muita diferença, pelo menos para mim fez. E aí eu lembro de que no momento da piscina eu comecei a entrar na fase do parto com mais adrenalina, né? Comecei a sentir mais adrenalina descarregar, assim. E é muito interessante quando a adrenalina vem, você entra no estado de bicho, né? Tipo, você se torna um bicho mesmo, assim, tentando encontrar a posição da forma mais... Para mim era assim, tipo, parecia que quanto mais animalesca eu parecesse, quanto mais eu soltasse, mais fiel eu estava sendo ali ao que o meu corpo estava pedindo, né? Então, todo momento eu estava de 4, assim, com os joelhos no solo, né? E com as mãos ali no fundo da piscina. Então, quando a contração vinha, eu ficava nessa posição. E quando relaxava, daí eu sentava para trás um pouquinho. Por mais que nesse momento já a dor tivesse bem intensa, em nenhum momento eu pensei em desistir, assim, de pedir para ir para o hospital, em pensar em analgesia, porque o momento de relaxamento entre as contrações ele era tão profundo também que me dava condição de falar, não, tudo bem, pode vir a próxima, né? Tá tudo certo, eu sei que é assim mesmo. Antes do parto, eu tinha muito receio de entrar numa crise de ansiedade, porque eu tive crise de ansiedade durante a gestação, né? Eu tive que usar homeopatia, acupuntura, eu fiz algumas terapias assim, porque eu voltei a ter crise de ansiedade. E eu tinha medo que no parto essa crise viesse e eu me desesperasse, eu tivesse medo de morrer ou qualquer coisa assim, que era isso que pegava nas minhas crises, eu tinha medo de morrer. E muito pelo contrário, assim, no parto eu abracei uma confiança na vida que tem tudo a ver com o parto, né? Porque o parto é vida. E que lindo. É muito engraçado pensar isso, porque eu tinha assim, era a única dúvida que eu tinha sobre o parto, era como eu ia me comportar nessa fase da adrenalina em relação à ansiedade, se não ia confundir
a descarga de adrenalina do parto com a descarga de adrenalina que a gente sente numa crise de ansiedade. Porque podia ser muito parecido, e não é. E não é. Eu acho que a dose de oxitocina já está tão alta que é impossível misturar. Exatamente. E eu acho que, assim, toda a configuração, né, de estar num lugar onde eu me sentia confortável, onde eu me sentia segura, graças a Deus o meu parto também, ele aconteceu exatamente da forma como eu visualizava ele, em questão de local, energia, tempo, né, porque eu fiz visualizações, desde o momento que eu decidi que ia ter o parto em casa, eu fazia visualização todo dia de como eu queria que ele fosse, né, tipo, eu materializei tudo, que eu falei, eu vou ter 3 horas de parto ativo, e foram 3 horas exatas de parto ativo, até o momento do expulsivo. Então, assim, estava acontecendo de forma tão ordenada, a playlist eu tinha, sabe, feito toda ela com mantras, com mantras de força feminina, ou músicas que me traziam paz. Então, não tinha nem como cogitar, assim, uma crise de ansiedade ali mesmo. Realmente a força da adrenalina que te traz para o presente, para a ação, né? Tipo, tá bom, agora eu vou fazer agora eu vou ter o meu filho, né? Eu vou fazer isso. Então, nesse momento, assim, da piscina ali, com a contração já muito pouco espaçada e com a dor acontecendo de forma bem intensa, lembro, assim, que era esse o pensamento, assim, tipo, eu tô bem, meu filho tá bem, eu conversava mentalmente com ele, falava, filho, pode vir, é seguro vir. Agora eu começo a me emocionar, porque, assim, essa comunicação energética acontece até hoje, né? Porque eu tô aqui nessa sala, ele tá na escola agora, mas eu tenho certeza que essa comunicação psíquica acontece até hoje, porque era muito intenso, assim, eu sabia que ele estava compreendendo que a gente sabe que para a criança também pode ser difícil, né? Naquele momento, aquele ser que está vindo. Ele está, de fato, ali materializando, né? Ele estava no plano sutil até então, por mais que tivesse os 9 meses ali de gestação, mas eu acredito que para o ser que está vindo, deve acontecer muitas dúvidas e questionamentos, então eu tinha uma conversa muito clara mental, assim, de que tá tudo certo, pode vir, é seguro, você é bem-vindo, esse mundo vai te acolher, né? Eu tô aqui, a gente vai fazer isso junto. E aí, justamente quando eu comecei a fazer essa conversa de forma mais intensa, assim, porque aí eu estava totalmente mergulhada em mim e nele, que eu comecei a sentir o puxo, né? Aí eu comecei a sentir, exatamente 3 horas depois de começar o parto ativo, né, as contrações mais intensas, o puxo começou e eu tinha medo de não saber identificar o puxo, porque quando falam para você que você vai ter vontade de fazer força, parece que, assim, que você não vai ter musculatura ou consciência muscular para fazer a força. Mas é extremamente natural e intuitivo, né? Aí eu... Não tem dúvidas. Sem dúvidas. Aí que eu olhei para uma das enfermeiras, acho que foi para a Aline mesmo, eu falei, tô com vontade de fazer força. Ela falou, faz, filha. Assim, só um parênteses, né, que a condução delas e da Vivi, tipo, o acolhimento, o apoio e a segurança que elas me transmitiam sem falar nada, só no olhar, só no toque, só numa massagem, ou assim, só pela presença delas, né, a energia que elas têm, realmente tornou tudo muito mais fácil, porque aí eu olhava, se eu tive alguma dúvida, eu olhava para elas e, tipo, não, tá tudo bem. Porque elas estavam, assim, 100% serenas, sabe? Aquela coisa assim, estamos aqui esperando seu filho, sabe? Sem nenhum agito, sem nenhuma... Sem pressa nenhuma. Assim, maravilhosas, simplesmente sentadas ali e estamos esperando você fazer o seu papel, né? A gente está aqui só para sustentar essa energia. Eu trabalho numa casa de umbanda e quando os trabalhos de meio acontecem,
toda uma corrente fica fora, sustentando energia. E eu sinto que elas fazem justamente isso, sabe? Porque o médium que está sustentando energia, ele está trabalhando tanto quanto quem está ali no trabalho de meio, né? Mesmo que a incorporação esteja acontecendo ali, que todo o processo, né, de desenvolvimento esteja acontecendo ali, mas o trabalho que o médium tem, enquanto a sua energia para sustentar aquilo na corrente de fora, é tão importante quanto. E aí, fazendo esse paralelo, eu sinto que elas fazem exatamente isso no momento do parto. Tipo, conduzir, sustentar e fechar o campo para que aquela mulher possa exercer aquele trabalho da forma mais protegida e coesa possível. Então, é essa sensação que eu tive, assim, delas, de que elas estavam ali, então eu estava bem. Eu acho que esse é o real trabalho, né, da doula, enfim, de quem cuida das mulheres. Acompanha. Que acompanha. E aí, eu lembro da Aline falar assim, a frase dela foi muito exata, deixa eu tentar lembrar, mas ela falou algo do tipo, usa a sua força sem medo, foi algo assim, né? Tipo, na hora que eu falei, tô com vontade de fazer força. Falou, faz a sua força sem medo, querida, sem medo, vai sem medo, porque quando começa o puxo, daí eu senti medo, né? Nesse momento eu senti medo. Porque eu falei, gente, e se travar ali, se não passar, enfim, daí que começou a passar algumas coisas na minha cabeça. E ela falou, faz sem medo, tá tudo certo, você vai dar conta. E aí me orientaram só um pequeno ajuste, assim, das pernas, porque eu tava de 4, só que eu tava com os joelhos afastados. E ela falou, não, fecha um pouquinho os joelhos, né? Para que daí a tua pelve vai afastar. É meio contrário o que você pode pensar de fazer, mas é isso. É tipo o contrário. Depois eu vi alguns vídeos até assim, e realmente faz muito sentido, né? E aí eu já estava assim no 3º puxo, e aí quando eu fiz isso, deu 4º, 5º, saiu a cabeça. Assim, foi muito rápido. Ela falou, meu Deus, eu lembro de todo mundo, ai, que lindo, ele é cabeludo e tal. E aí, nisso, ainda precisava do corpinho passar, e eu lembro que foi a única hora que eu tive um pensamento, assim, mais esdrúxulo, de tipo, Jesus, vai quebrar tudo. Não vai dar passar. Não vai passar. Certeza, não vai passar, vai quebrar tudo. E aí... Daí foi um momento assim, retornei, aí eu gritei para a Vivi, eu falei, Vivi, pega o relógio, anota o horário, porque eu preciso fazer o mapa astral desse menino. No momento, né, assim, tipo, corta, virou mapa astral. Aí, e assim foi, no 5º puxo ali, ele nasceu com bastante suavidade, no colinho nas mãos da Aline, e já veio pro meu colo, assim, direto, né? Veio, ficou aqui um pouquinho, deu uma choradinha muito suave, assim, só para mostrar que ele estava ali. E a gente ficou assim, acho que uns 10 minutos, assim, só, né? Ele com a cabecinha no meu colo. De início ele não procurou direto o bico, mas depois desses 10 minutinhos, assim, eu acho que eu senti que ele estava tão tranquilo, assim, tipo, com a energia que estava ali, que ele não precisou buscar algo com muita rapidez, assim, tipo, tava tudo bem. Aí depois ele desceu um pouquinho e ele mamou, né? Então... E assim, ele nasceu na água? Aberto. Oi? Ele nasceu na água? Nasceu na água. Você saiu da piscina? Não, ele nasceu na água. Nasceu na água. Tanto que eu tava com a pelve um pouquinho para fora da água no momento, e elas falaram, não, põe, né, tenta descer um pouquinho o seu quadril, para ele não ter, tipo, o ar e depois água, né? Pra ser direto na água e depois sair. Então, ele fez um mergulhinho, saiu, aí veio para mim, e aí o pai dele tinha tentado um voo para chegar antes, né, do parto acontecer, mas ele não conseguiu, ele conseguiu chegar na manhã seguinte. Mas aí a gente fez uma ligação, uma videochamada, né? Apresentei as telas para o Miguel.
o primeiro insight da vida. Mas foi único. Mas aí foi Por algum importante motivo. também, né? Assim, foi uma pequena participação do pai dele ali no parto. Pelo menos teve a voz do pai, provavelmente ele escutou, né? E aí teve o parto da placenta, que eu não me recordo, para ser bem sincera, qual foi a sensação, porque eu estava tão envolvida ali em estar com meu filho no colo, né? E assim, experienciar aquele momento mesmo, porque eu me lembro muito de Kundalini Yoga, quando a gente faz, assim, 3 minutos de respiração do fogo e depois você parte para uma meditação profunda, super silenciosa e interna e, assim, um relaxamento profundo, né? Então, parece que eu estava na respiração do fogo total, né? Durante o parto, nasceu, pá, relaxou, você não lembra mais da dor, tipo, tá tudo certo. Tudo passa em questão de 1 segundo, né? A criança nasce, você pega no colo e foi muito isso, assim. E aí teve, né, aí os momentinhos de eu fui pra cama, aí pesaram ele, foi pesado? Ai, já não lembro, gente, faz um tempo. Não sei se foi pesado só no dia seguinte. Pesa no dia, né? Acho que pesam no dia. Pesam. Né? Eu teve que dar alguns pontinhos, né? Teve uma leve laceraçãozinha, assim, mas muito pouco. Mas porque eu lembro de me falarem que quanto mais rápido o parto, mais potente, né? E às vezes é interessante que seja um pouquinho mais longo para dar aquela maciada. E eu acho que eu trouxe muita força, assim, isso que eu me lembro, assim, de se eu revivesse aquilo, se eu tivesse controle, não sei se eu teria controle sobre, talvez eu faria de uma forma mais suave, assim, sabe? Deixar a contração e o puxo vir de forma mais suave no tempo. Eu acho que eu dei uma forçada. E talvez isso tenha, né, feito essa pequeno corte, mas foi muito bom. Quem que fala eu pra... não conheci, elas que me falaram, Elas né? que falaram. Quem que fala pra você, Jaz, ou você que fala pra alguém que é tipo, quando vier a força, a vontade de empurrar, só respira? É você que Só fala isso? respira. Depois do meu parto, eu falo isso pra todo mundo. Que a Jaz teve Eu uma também laceração... botei muita força. Então não precisa botar força extra, entendeu? Porque a Só força respirar. do puxo já é... Já é talvez seja uma boa dica. Eu quero fazer pra próxima vez, né? Sim, Só sim. respirar, não puxar. Porque a gente está tão acostumado a estar numa posição de controle do corpo, né? Eu preciso controlar tudo, que eu acho que eu realmente quis controlar a força do puxo ali também. Também você fica meio num desespero de que você quer que nasce, né? E assim, você tá sentindo dor, né? Então, isso reflete um pouco a forma como eu sou, porque às vezes se eu tô num momento muito intenso, às vezes eu prefiro intensificar mais para passar rápido. Do que sustentar aquele pequeno incômodo por mais tempo para que aquilo seja mais gradual. Tipo, eu lembro de desde criança, assim, eu tô subindo uma rampa, tá difícil, eu prefiro correr a rampa para chegar no final e cansar mais. Então, assim, é uma questão que eu tenho que trabalhar em mim, né? E aí talvez algo que o pai não tinha pensado nisso. Algo que o parto tá me comunicando sobre como eu sou. E aí, assim, gente, foi depois tudo muito tranquilo, tudo muito amoroso, assim. Eu lembro de a luz sempre bem baixinha, isso para mim fez muita diferença. Eu não me imaginava dentro do hospital com aquela luz branca na minha cara. Deitei na minha cama, né? Tomei um banho, acho que eu cheguei a tomar um banho. Deitei na cama, pressão baixou e tudo mais, tive esses momentinhos assim, né, de tipo, opa, perdi um pouquinho de sangue. Mas assim, eu tava na minha cama, eu tava com as minhas roupas de cama, no meu travesseiro, a comidinha da minha avó chegando na minha cama, ou melhor, ela fez uma sopinha para mim. Eu usei um pouco da minha placenta para um shake, elas fizeram um shake
com um pedacinho da minha placenta. E aí, nisso, o Miguel já estava assim, trocadinho, já estava no meu colo, mamando. E aí, assim, parece que a energia ela vai se estabilizando, né? Ela vai entrando numa frequência mais suave, né? Ela estava alta, boa, mas aí ela vai para uma frequência suave, boa também. E até o momento que né, todas as meninas estavam lá falando assim, você tá bem, né? Tá tudo certo. Então, agora que você já está deitada, né, pronta para dormir, o neném tá ali do lado, ele tá bem, a gente tá vendo que você tá bem, tá tudo certo, agora a gente pode ir, né? O ciclo tá fechado. Esse ciclo tá fechado. Uhum. E aí, não me lembro se foi no dia seguinte que elas vieram visitar, mas logo em seguida, assim, né? Mas aí o relato do parto, enfim, é até esse ponto, né? E aconteceu muitas mais coisas no pós-parto e até hoje continua acontecendo. Maternidade, aventura. Como é que foi a amamentação? Nossa, assim, para mim foi 100%. Não foi algo que eu me preparei, para ser bem sincera, assim, por estudo. Eu queria muito, sempre quis muito amamentar. Conhecia, assim, os benefícios, né? Tive 1 ou 2 aulas ali com as enfermeiras, com as meninas do Quatro Apoios sobre. Mas eu não tive dificuldade nenhuma. Ele sempre teve a pega muito boa, desde o primeiro dia. O que aconteceu é que meu peito, meu seio ficou bem grande. Eu tinha um volume bem grande, então eu lembro assim de no começo o que era difícil para mim é conseguir ajustar a minha postura e não ficar tensa. Eu ficava muito tensa aqui para conseguir ajustar o neném no braço, segurar o peito no outro e aí, né, assim, essa configuração de posição, de como segurar para não tampar o narizinho ou para sentir que ele está confortável, mas aí eu ficava torta. Então, assim, a única coisa que não foi legal, porque eu ficava tensa, mas eu sempre tive muita facilidade de amamentar, foi muito natural, realmente. O Miguel também nunca teve dificuldade de pegar o meu bico, sempre foi, assim, também num formato que facilitava, não sei se realmente isso é verdadeiro ou não, né, que tem bico que facilita, que não facilita, nem de fazer a pega. E ele mamou até 2 anos e 1 mês. Livre demanda. Sim, livre demanda mesmo. Mamava, assim, demais. Eu acho que eu tive dois momentos de mastite, mas que foram, assim, dissipadas naturalmente. Deixei ele mamar, né? Ele mesmo, com a sucção, ajudou a inflamação sair. Mas isso ele tinha já, acho que uns 6 meses, 7 meses. E no comecinho, bem ali na primeira semana, eu tive umas fissurinhas, assim, mas foi muito pouco que eu tratei com o próprio leite, né? Consegui conduzir a minha amamentação de uma forma bem natural, assim, nunca usei nada. Ele também nunca tomou fórmula, nem mamadeira, nem chupeta, nada. Assim, muito bom. Eu tenho muita gratidão, assim, porque o meu processo de parto e amamentação foram muito facilitados para mim, assim, tipo, a forma como foi. Outras coisas não tanto, tipo sono. Tu penou com o sono, né? O sono dele pegou muito para mim, assim, durante bastante tempo. Bastante tempo. Mas cada neném tem a sua maturidade, né? Até eu entender isso de fato e conseguir, assim, reconhecer exatamente o que ele precisava e ficar tranquila que E ele dormia com você? Dorme até hoje. E mesmo assim, o sono, ele sempre dormiu comigo. Teve as fases que eu tentei passar ele pro berço para ver se eu conseguia dormir um pouco melhor, mas era pior, assim. Sei. Eu tinha muita sensação de estar longe
né, parecia que eu não conseguia proteger se ele estivesse longe, assim. Eu tinha pesadelo se ele dormia, eu deixo aqui do lado, né? Uhum. Eu precisava que ele dormisse do meu lado, assim. E como sempre fui eu e ele só, né? Então. Ai, mas é muito bom dormir com eles. Eu muito, adoro é também. uma delícia, é uma delícia. Uhum. Eu durmo melhor com ele dorme melhor comigo. É. Eu acho que o sono dele foi uma questão de maturidade, talvez uma reverberação emocional de algumas coisas que eu estava sentindo e vendo também, né? Que ele também sentia, porque realmente não foi fácil pôr Pério sem um companheiro, por mais que a família ajude. Sustentação masculina é uma coisa que não se compara com uma ajuda prática de mãe ou de vó. Total. Né? Entendendo mais de relacionamento hoje, eu me compreendo muito no meu pós-parto, porque eu me cobrava muito, assim, de estar bem emocionalmente, não conseguir estar bem emocionalmente. Não tive depressão, assim, pós-parto, mas claro que faltava, né? Porque eu não... Esses dias eu comentei com a minha mãe, assim, que eu tinha algumas crisezinhas, assim, de medo de que acontecesse alguma coisa com o Miguel. Eu acho que toda mãe passa, né, por isso. Mas era uma coisa muito intensa, de ficar sonhando e de ter que levar isso toda semana para terapia. Falar, gente, eu tô assim meio que surtando, porque eu não consigo pensar nisso. Só que hoje, entendendo que é a função da parte masculina proteger e prover, e eu estava tão vulnerável naquele momento que como que eu ia proteger o meu filho, né? Exatamente. Eu não tinha essa parte da proteção masculina que é tão necessária para que eu pudesse ficar relaxada. Então, era um medo inconsciente, sabendo que a caverna onde eu estava criando meu filho não tinha um homem masculino protegendo a entrada de alguma ameaça. Que ponto tão importante que ele trouxe, porque eu lembro que no curso de yoga que a gente aprende, né, sobre essa dinâmica de relações, eles trazem muito isso, assim, eles falam da linguagem do yoga, né, campo eletromagnético, não é nada místico também, é uma questão de energia e de facetas, né, da polaridade da energia, e era uma coisa que eu não entendia, mas eles falavam isso, e principalmente nesse momento de criação de uma família, assim, né, quando vem um novo ser. A mulher, ela está totalmente voltada para a nutrição, né? Então, eles falam assim, do campo eletromagnético do homem, ele promove a segurança. Não é que ele é a segurança da mulher, entendeu? A mulher, ela tem uma segurança própria. Só que nesse momento, é um momento que ela está totalmente focada na nutrição. E a estabilidade e a proteção permite que ela seja mais cíclica, entende? Permite que ela consiga transitar por todas essas flutuações. Então faz muito sentido, né? O fato das mães solos, tipo, carregarem um peso a mais, né? Então, e faz sentido o tema do sonho dele. Sim, isso. Total. Eu me dei conta desse... Tipo, eu já sabia disso, mas eu me dei conta que essa fobia que eu senti era por conta disso, dessa falta que existiu. E claro que eu sempre reconhecia a falta de um parceiro, né? Em todos os momentos, mas como isso se mostrou da forma de uma fobia, de sonhos, assim, meio até obsessivos, onde eu sonhava que o Miguel tinha sido sequestrado, eu sonhava que o Miguel tinha caído e se machucado muito, ou que eu perdia ele no meio da multidão, porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Eu acho que é bem instintivo isso mesmo, né? Sim. Muito. Incrível. E eu muito legal. Até hoje, né? Porque ainda sou eu e o Miguel. Mas equilibrar essa energia que eu preciso hoje de fazer a parte masculina no dia a dia é bem complicado. Claro, é um desafio, assim, né? Porque eu preciso estar mudando frequências o tempo todo. Preciso entrar na frequência feminina e entrar na frequência masculina. Porque o Miguel precisa, né? Sim. Isso desgasta bastante. Mas sabe que é uma coisa legal, assim, de observar, que eu acho que é interessante, em relação a tudo que possa faltar nesse começo da vida, né? Porque a gente sempre traz informações do ideal, como deve ser, né? Você sabe, quando eu dou o curso, eu dou sobre esse tema, o início da vida, lá no curso de formação de yoga, né? Os pais ficam todos de cabelo em pé, né? Sim. Vem a culpa, eu vejo a cara, assim, meu Deus, quantos erros, né? E eu gosto de trazer essa fala, depois de falar isso tudo, né?
de que, de alguma forma, a maneira como a coisa se organiza, né? Vamos colocar aqui em termos iógicos, né? Existe um karma, existe uma karma no sentido de lei de amor, né? Não é como essa conotação pejorativa que a gente compreende, que é tipo, um peso, né? Não. Karma é um jeito que a coisa se organiza, né? As coisas se organizam. E o jeito que uma vida vem, ela tem uma inteligência ali que é difícil da gente compreender, né? E tudo isso que a gente coloca como falta, ele é o combustível para que a pessoa, na vida adulta, desenvolva isso por si mesma, né? Então, assim, se faltou nutrição, ela vai buscar, na vida adulta, vai ter a oportunidade de encontrar essa nutrição ela mesma, né? Sim. E focada na nutrição maior, digamos, né? Direcionada para a vida mesmo, para a fonte. Então, se existe, talvez, né, um vazio, né, dessa potência masculina, porque eu acredito que seja impossível de você dar isso para ele, né? Também não é sua função, né? Não. Mas isso vai ser um trabalho da vida dele, entende? Então, o que nos falta também é motor para uma grande descoberta, né? E para uma possibilidade de transcendência também, né? De ancorar. Então, acho que está aí a nossa tarefa também, né? Assim como nós tivemos as nossas faltas e nossos pais e todos, né? Porque alguma coisa falta sempre. Eu acho que esse é o processo de encarnar, né? Sempre quando a gente encarna, a gente está sentindo essa falta, né? Dessa união com o divino, né? Então ela se expressa de muitas formas, né? Odi, olha como é engraçado que o mesmo astrólogo que leu meu mapa e disse que o Miguel viria nos meus 29 anos, ele leu o mapa do Miguel também, e ele falou que ele teria uma questão muito importante na paternidade dele, quando ele for pai. E agora você falando isso me lembrou, porque eu sempre pensei, com certeza, a falta, né, que ele tem hoje, tudo bem, o Flávio assiste a gente com, né, ordenado pela justiça ali, né, a pensão, vem para cá de vez em quando, mas assim, não tem a conexão, a comunhão e, enfim, a participação no dia a dia, até mesmo o emocional ali, né? Então, eu acredito que isso que você falou é muito acertado mesmo. E como talvez tudo já esteja, né, moldado, eu não acredito muito em destino certo, mas eu também não acredito que as coisas são assim, no azar. No azar, e que nada esteja assim já um pouco pré-programado, né? Então, acredito que para ele vai ser exatamente esse desafio, assim, né? De buscar nele, talvez na paternidade que ele venha a ter, reconhecer esse processo, essa energia, né? Numa conexão superior, verticalizada, e não horizontalizada. E a importância de olhar para isso dizendo sim, né? Em paz, tipo assim, essa é a história dele, né? Isso em relação a isso, eu sempre falo, gente, eu tô muito em paz com isso. Minha mãe, que foi mãe solteira por um bom tempo também, teve relacionamentos ruins, assim, ela não foi como eu, né? Ela casou, se separou do meu pai quando eu tinha 3, aí depois ela casou de novo e se separou depois de 15 anos. Mas teve um período ali da vida que eu era adolescente, minha irmã pré-adolescente, que ela ficou sozinha, assim, né, sem muito apoio, e ela tem uma visão, assim, mais crítica, né, então, às vezes ela me fala assim, você devia ser mais dura com o Flávio, não devia também, porque não sei o quê, e esses dias eu falei para ela, mãe, assim, eu tô tão em paz, porque eu tô fazendo tanto o meu trabalho, tipo, eu tô fazendo tanto o meu papel, que eu quero que o Miguel, quando for para ter alguma visão sobre isso, que seja por ele. Não pela, tipo, deixa que o que é dos adultos eu resolvo, né? Fora dessa conexão de família que a gente tem, querendo ou não, né? Porque eu sei que o que é da responsabilidade dele é com ele, né? Não tem como ser minha. Ou a forma como eu vou agir é mais ou menos ríspida, vai mudar a forma como ele vai reconhecer as responsabilidades, né? Então, nesse sentido, assim, eu sempre me senti muito em paz com estar vivendo esse momento e, claro que eu sinto um pouco, assim, sobre, putz, seria bom uma figura paterna, né? Para o Miguel, eu sei que isso pode
impactar em algumas coisas, mas é a vida dele, né? Ele vai ter que conviver com isso e, enfim, né? Também existem outras figuras paternas na família. Sim, sim. Apoia. Total. Que maravilhoso! Ai, sabe adoro que esse foi relato. poesia para meus ouvidos. Tantas e tu sabe coisas, que né? Importantes. E eu escuto você mais madura ainda, sabe? É muito legal de ouvir, assim, e acho que todas essas nuances, né? Eu acho que o que a Thaís tem, assim, de muito característico, né? Que é muito similar a mim, até me emociona. É essa perspectiva do sagrado, né? Que a gente tem esse caminho em comum, que é do yoga, que é vivenciar o sagrado, né? Você despertar o olhar para o sagrado. E isso que você falou ali, por exemplo, né? Nossa, aquelas pessoas contendo, né? Fazendo essa contenção, né? Protegendo. Eu fiquei lembrando, assim, de muitas vezes eu dar aula lá no curso de formação e ter gente da enfermagem que atende parto e vindo falar comigo, falando assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, olha isso da ocitocina, do hormônio do amor, né? E aí eu fico pensando, meu Deus, essas pessoas não sabem sobre fisiologia do parto, são essas pessoas desinformadas que estão atendendo as mulheres, entende? Porque ela falou, né? Ela falou, a gente só aprende a seguir o passo a passo mecanicista ali das coisas, entendeu? Tipo, colocar o negócio lá, vir e tal. Então, assim, qual é a consciência das pessoas que estão acompanhando essas mulheres? Salvo exceções, né? Porque tem os seres iluminados aí, infiltrados no sistema, né? E que estão lá, né? Enfim, eu amo muito. Mas é isso, né? Enquanto todos nós não vermos, né, o nascimento como sagrado, realmente, né, ele vai ser tratado dessa forma que a gente sabe que é tratado, né? Sim. E ele não deixa de ser sagrado quando as pessoas não reconhecem como sagrado, exatamente, né? Exatamente. Mas que importante, né, para a mulher essa contenção, né, essa experiência. Então, me emociona bastante. Eu tenho estudado bastante sobre as dinâmicas do trauma, neurociência, né? E eu estou fazendo, inclusive, um curso assim livre sobre o tema, que parte para uma aplicação de yoga restaurativa, né? Para pessoas que sofrem do TPT, né? Transtornos de estresse pós-traumático. E o que se fala, assim, sobre essas vivências, assim, sobre a necessidade do inicial de uma terapia ou de pessoas que trabalham com a saúde mental, saber acolher. Tipo, mais importante do que o currículo, do que as formações, do que o entendimento, reconhecer o ser humano como um ser humano e saber abraçar todas as particularidades deles e deixar aquela pessoa segura. Isso me faz muito sentido quando eu vejo, tipo, os profissionais de saúde atuando em todas as áreas, mas principalmente no parto, né? O quanto não se acolhe aquela mulher, né? Fica só na logística, no protocolo, e o que é mais importante, que é essa comunhão, assim, né? Entre os seres que estão ali, tudo bem, tá um trabalhando e o outro tá parindo, mas existe uma relação ali entre seres, né? Então, precisava avançar muito além do entendimento racional e científico. Total. E é legal ver que a neurociência está começando a se atentar para isso. Quanto o nosso cérebro ele modifica a fisiologia a partir do momento em que você se sente acolhido, né? Total. O trauma se cura a partir do momento em que você faz as sinapses acontecerem de uma determinada forma agora a remodelar, né? O processo padrão, né? Que era de insegurança, de medo. Então, imagina quantas mulheres não sofrem por um trauma justamente no momento que devia ser mais sagrado e mais maravilhoso na vida delas, né? Então, tem esse abraço, esse acolhimento. Por isso que estamos aqui. Sim. Plantando essas sementinhas. Querida, não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, Jas. Não, eu gostaria de comentar sobre tantas coisas. Comente um pouquinho. Eu tô tranquila de tempo. Então, você trouxe tantas coisas tão importantes para o relato. Esse momento da energia, que a gente sempre fala do
qual é o papel da pessoa que está acompanhando o parto, e você descreveu perfeitamente qual devia ser o papel. De como você falou sobre como você se sentia ancorada e que todo mundo respeitou isso por causa do seu ancoramento. Acho isso muito importante. Nossa, deu arrepio. E acho que é o que organiza o sistema isso. É muito importante. Por isso é tão importante a informação que a mulher tem nesse momento. Porque não importa quem te acompanhar, se você está ancorada. Que mais que você trouxe? Tantas coisas. Adorei a família acompanhando, mas tinha uma coisa a mais que eu queria comentar. Eram tantas coisas. É que o relato vai mas acontecendo, eu senti que né? ela descreveu. Enquanto você falava, eu pensava, cara, esse é o relato, tipo, exemplo. Exemplo, de pegar nos pontos principais, sabe? Como você mudou tudo de ideia muito rapidamente, o poder que tem a informação, os relatos para mudar. Era tudo muito exemplo do poder que você pode ter realmente. Eu sei. As visualizações que você fazia todos os dias. Adorei isso. Visualizações? As visualizações que você fazia todos os dias para manifestar. A gente fala muito disso também. Eu adoro isso. Sabe que eu acho que tem muito poder. Mas é como se fez sentido para que eu ficasse mais tranquila, porque é como se eu já vivesse aquilo algumas vezes. Você então, vai... eu já estou mais íntima daquele momento, porque eu já vivi ele em algum plano. Isso que a gente falava de você ser o observador e ao mesmo tempo vai acontecendo meio do mesmo jeito quando você visualiza. Você já vai vivendo o futuro enquanto está vivendo o seu presente, né? Não é uma sensação assim? Exatamente. Que daí quando vai acontecer de fato no físico, você já viveu isso num plano mental. Então é como se não é tipo tudo novo, um desconhecido. Porque a gente se desespera um pouco com o desconhecido, né? Então, se você já tem um pouco de clareza, um pouquinho assim de intimidade, né? Mesmo que tenha sido uma criação mental, isso já começa a se tornar mais próximo, né? E mais confortável. Eu acho que, para além de eu achar que realmente eu manifestei e eu consegui concretizar aquilo que eu visualizei, eu acredito muito na lei da atração, na física quântica, no sentido de que o observador, ele tem a capacidade de modelar a sua realidade a partir, né, do campo eletromagnético, né, de se vibrar aquilo que você quer, mas isso também foi importante, de viver na mente antes de viver no físico. Eu tenho uma dúvida, talvez vocês possam me ajudar a aclarar. Quando eu penso nisso de visualização, eu penso, às vezes, numa certa armadilha da idealização, sabe? Tipo assim, e se aquilo que você pensou, quando está acontecendo, vamos colocar no parto, né? Tipo, visualizei o parto, daí de repente está acontecendo diferente. Tipo assim, será que... qual seria o perigo disso, assim? Qual que seria... Por que mesmo assim a visualização seria um ganho, sabe? Porque tem relatos de mulheres que é o contrário, né? Tipo assim, visualizaram tal, não sei o quê, e daí, tipo, não conseguiram acreditar que estava sendo diferente, enfim, não teve um desfecho que elas gostaram, e foi difícil de elaborar, inclusive, aquilo, né? Então, qual que é a diferença de idealização e visualização, tipo assim? Olha, vocês me dizem, eu acho que... para finalizar. Eu acho que precisa ter, assim, uma clareza de consciência também de que qualquer visualização e manifestação, ela também precisa da contraparte do soltar, da desapego, ação, né? Da minha parte, pelo menos na minha experiência, eu estava muito tranquila também se eu tivesse que ir para o hospital, porque para além de querer ter um parto perfeito, eu estava consciente de que eu queria que meu filho nascesse bem e eu ia fazer o que precisasse ser feito para ele nascer com segurança. Então, se eu precisasse ir para uma cesárea, paciência, eu ia para uma cesárea e era isso que ia ter que acontecer.
eu acho que eu usei mais realmente a visualização para tentar cocriar, sim, mas eu não usei de forma rígida, tipo, como uma obrigação de que aquilo deveria acontecer. Porque também a gente não pode tentar controlar a vida, né? Não. Controlar o universo. Aí isso seria um tipo de ignorância e usar daí o ego nesse sentido. Na verdade, eu quis... não sei se eu consigo te responder isso. Eu consegui. Assim, eu acho que é uma forma, assim, de você conseguir equilibrar o aceitar e o deixar fluir, né? Com aquilo que for melhor. Porque, como eu falei, eu tive uma gestação onde a participação de ancoramento espiritual foi muito forte, muito mais forte do que está hoje, assim. Eu estava numa conexão muito intensa, então eu também estava muito, entreguei, assim, sabe? Eu também entreguei muito. Falei assim, que seja feita a vontade superior, né? Eu sempre, esse é um mantra, assim, que seja feita a vontade de Deus e não a minha, né? Porque eu não sei exatamente o que é melhor para mim. Né? Eu queria saber, né? Então, eu acho que é saber equilibrar, assim, esses dois. A junção das duas coisas, o direcionamento e também a soltura, né? E eu acho que também a questão... Para mim também foi isso, a parte de soltar, mas também eu acho que quando eu fazia as visualizações, eu não sei se eu pensava tanto que eu ia manifestar isso, era mais... Nesse exercício de viver o futuro, o que eu queria era me converter nessa mulher que eu queria ser para parir. Então, qualquer que fosse essa mulher que eu ia me converter, Entendi. eu ia aceitar, porque era eu, né? Eu estava num processo de criar essa pessoa nova. Então seria tipo abrir um espaço para saber que essa mulher é possível, tipo assim, essa mulher é possível. Essa mulher imaginando que o parto, eu sinto como eu ia me sentir parindo, eu posso pensar como ela, e aí você também vai modificando as decisões que você faz por causa disso, tipo, vai fazendo cada decisão e ação vai virar esse futuro, né? Então, interessante. Para mim é um paradoxo, né? E é uma mistura de soltar e Deus. E algo que eu pensei aqui, que assim, diferente da Jazz, eu tentei, tipo, estabelecer até um tempo, né? Tipo, eu queria 3 horas, e eu não sei de onde que eu tirei 3 horas. Tipo assim, por que precisava ser 3 horas? E no fim, que talvez essas 3 horas foram pouco, e eu acabei tendo uma laceração, e o meu puxo foi muito intenso. Então, de repente, com a visualização, eu talvez tenha encurtado algo que naturalmente ele podia ter sido mais suave e que talvez seria melhor para mim. Então, assim, nem sempre a visualização ela acontecer da forma como você quer é o melhor que poderia acontecer para você. E não dá para saber, né? Não dá para saber, porque o que foi. É isso. Exatamente, não dá para saber. Eu fiquei pensando nisso agora, assim, né? Então, hoje em dia, eu faria uma visualização mais nessa orientação que a Jazz fez, assim, que é mais você se conectar com a sua eu do futuro, né? Como você quer se sentir estando naquele momento, né? Independente da particularidade, assim. Sim. E acho que uma coisa assim é boa para pontuar, inclusive, né, em relação às idealizações, né, do desfecho das coisas na vida, é que nada disso nos define, né? Então eu acho que muitas vezes as pessoas se frustram porque acham que aquilo define elas, né? Aquela experiência, né? Então é soltar realmente, né? Por isso que eu acredito que o exercício, assim, né, de maternar pelo que eu vivencio, assim, com as mulheres ao meu redor e o meu próprio processo, né, de preparação, ele é um constante soltar, né? É uma humildade, é você aprender a sair do controle. Então, é um exercício constante de entrega. E isso eu acho que é bem feminino mesmo. Né? Bem feminino. Fechando o círculo.
Muito bom. Gente, acho que agora precisamos ir, mas é esse tipo de papo que a gente gosta, né? De ficar filosofando. Sim, eu amei. Adoro. Amei fazer de novo. Ai, sim, querida. A gente faz de novo. Ai, sim, né? Muito obrigada pela tua presença, sim, foi muito Eu que agradeço. inspirador. Obrigada, já. E eu vou Obrigada, Thaís. cuidar para não ter nenhum problema escrito aqui, tá? Porque Tá agora bom. vai. Agora vai. Vai, Guru, agora vai. Fiquem bem, gente. Beijos. Até. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, Um tchau. beijo. Obrigada. E essa música linda que nos acompanha se chama Mientras te espero, de Soft Tot. Encuentro en este silencio de las preguntas que van por dentro, la vida entera de tu presencia, tu nueva esencia que en mí despierta lo más hermoso que es el deseo, lo más curioso me da tu incógnita, lo más precioso este deseo mientras te espero. Todo mi cuerpo tiembla, espera tu llegada. Abre a tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada. En el abrazo habrá un pacto cada mañana. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama.